Olá, alunos do primeiro F, tudo bem? Como é que vocês estão? Nájila Costa, professora de língua portuguesa, para nossa primeira videoaula. Sejam bem-vindos à JAF, espero que todos estejam bem, com saúde. É um prazer estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Vamos ter um ano de 2021 bem produtivo, com bastante interação. E vamos estudar essa disciplina de língua portuguesa, tão importante na nossa vida, para os nossos projetos, para o nosso Enem, concursos, vestibulares, e vamos aproveitar ao máximo. Então, antes de iniciar, já gostaria de lembrá-los, para que vocês possam se inscrever no canal da escola, JAF Conecta, deixem seu joinha, assistam todas as aulas, prestigiem, os nossos professores. Se tiver dúvida, assiste novamente, tá certo? Estamos sempre à disposição para ajudá-los. E na nossa videoaula, eu sempre divido em dois momentos, A língua portuguesa, a gente divide as aulas entre gramática e literatura. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre linguagem verbal e não verbal. E posteriormente, dando continuidade à nossa aula, vamos falar de literatura, Talvez um assunto novo, vocês não tenham trabalhado no fundamental, mas que vocês vão gostar muito, principalmente quem gosta de ler, quem não gosta vai adquirir esse hábito, tá certo? Então sejam bem-vindos, ao nosso ano letivo. Pessoal, falando de linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Então, a linguagem verbal é tudo que se fala, é tudo que se escreve, é usada através da escrita, das palavras ou da fala. Já a linguagem não verbal, ela utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Não precisa ter palavra, só a imagem a gente já consegue identificar e fazer a leitura dessa imagem. Então, quando é chamado de linguagem não verbal. Ok? Recapitulando, linguagem verbal, ela é expressa, ela é usada através da escrita ou da fala, E a não verbal através de quê? De placas, de cores, de desenhos e de imagens, ok? Vale ressaltar, pessoal, que todas essas modalidades, comunicativas, elas são importantes. Lembrando, que a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor, com a finalidade de transmitir uma mensagem, que é o quê? O conteúdo. Não importa se a linguagem é verbal ou não verbal, o que importa é o que? A comunicação. E nessa comunicação a gente tem a finalidade que é transmitir a mensagem, que é transmitir esse conteúdo. Então, nesse sentido, a linguagem representa o uso da língua em diversas situações comunicativas, A gente já viu isso, através da fala, através da escrita, através da imagem, através do sinal. As duas modalidades, elas são muito importantes e utilizada no dia a dia. No entanto, a linguagem verbal é a mais empregada, principalmente a fala, A gente fala muito mais do que o que escreve. Quando escrevemos um e-mail, utilizamos a linguagem verbal, expressa pela escrita. E quando observamos as cores do semáforo, estamos diante de linguagem visual, Quando você está no trânsito, você vê o sinal verde, ninguém precisa dizer que você já pode passar, na verdade, você ainda, Então, são informações que não precisa ter palavras, mas que você interpreta através da imagem. Em resumo, se a transmissão de informações na mensagem é realizada mediante o uso de palavras, trata-se de um discurso verbal. Caso contrário, se a mensagem não é produzida pela escrita, estamos utilizando um discurso com linguagem não verbal, só reforçando para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Também temos, além da linguagem verbal e a linguagem não verbal, temos a linguagem mista. Pessoal, além da linguagem verbal e da não verbal, existe
a mista, que é a híbrida, que é a mistura, né, da verbal com a não verbal, a qual agrega essas duas modalidades, ou seja, utiliza a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Nós temos aqui uma imagem, né, que vocês conhecem, um cigarro com símbolo cortado. Isso aí é uma linguagem o quê? Não verbal. Só que além da não verbal, que a gente já consegue interpretar a imagem, tem uma frase, tem palavras. Então nós temos também a linguagem verbal, né? Lembra que a verbal escrita, ela se apresenta através de escrita ou da fala? Por isso que é chamada de linguagem mista, porque eu tenho o desenho e eu tenho as palavras, tá certo? Um exemplo de linguagem mista também são as histórias em quadrinhos, né, em que acompanhamos a história por meio dos desenhos e também das falas das personagens. Muito bem. Aí nós temos mais uma definição, né, de linguagem formal e linguagem informal, tá certo? Que quando a gente fala, lembra da fala, a gente lembra também dessas dois tipos de linguagem. As duas variantes linguísticas da língua podem ser classificadas em formal, né, que é a chamada de linguagem culta, é o português falado corretamente, escrito corretamente, né, a linguagem, e também temos a linguagem informal, também chamada de linguagem coloquial. No nosso dia a dia, nós usamos a linguagem coloquial para conversar com um amigo, com um vizinho. Na sala de aula, o professor usa a linguagem formal, tá certo? Assim, enquanto a linguagem formal é utilizada através das normas gramaticais, né? Aí dá o exemplo, na entrevista de emprego, quando o professor está dando a sua aula, está explicando essas normas gramaticais. Já a linguagem informal é aquela linguagem espontânea e despreocupada com as regras, né? Que é o que eu já disse, na conversa entre amigos, com o vizinho, com a família, você vai usar a linguagem informal. Nós temos alguns exemplos, né? E a gente pode citar inúmeros exemplos de linguagem verbal e não verbal, uma vez que recebemos esses dois tipos de mensagens todos os dias, sem nos darmos conta de sua diferença. Quando assistimos uma palestra ou uma aula, estamos decodificando a mensagem do palestrante. Quem é o palestrante? É o emissor, que é a qual é expressa por meio do signo linguístico, que é chamado de quê? De palavra e expressões. Nesse caso, pessoal, a comunicação verbal ela está sendo efetivada e a palavra é o código utilizado. Outros exemplos de comunicação verbal são os diálogos, leitura de livros, revistas, dentre outros, tá certo? Por outro lado, quando estamos assistindo uma apresentação teatral, em que o ator se expressa por mímicas, né, que é a linguagem do corpo, a linguagem corporal, e não emite nenhuma palavra, estamos diante da linguagem não verbal, né, só reforçando. Outros exemplos de linguagem não verbal podem ser linguagem corporal, gestos, pinturas, esculturas, apresentações de dança, dentre outros, ok? Vamos para a segunda parte da nossa aula, né? Vamos para a nossa aula de literatura, que também faz parte da língua portuguesa. Vamos aprender o que é a definição, o que é da literatura, quais são as características, né? De onde é que surgiu. Então, a gente inicia com a pergunta, o que é literatura? Né? Se vocês fossem responder, pensem aí, como você definiria literatura? Né? A literatura, pessoal, é uma arte produzida com palavras. Sua definição específica depende de questões diversas, tais quais de ordem social, histórica, cultural, etc. Esses conteúdos que nós estamos vendo estão no livro de vocês, tá certo? Depois vocês vão dar uma olhada, fazer uma nova leitura, tirar também todas as dúvidas. Então, a literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas, seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, manifestações verbais podem ser consideradas expressões literárias. Então, a literatura, pessoal, é aquela, vamos dizer assim, aquela letra da música que mexe com nossos sentimentos, é um quadro,
né? A expressão cultural de uma dança. Então, tudo isso é literatura. É algo que mexe com os nossos sentimentos, né? Professores, quais são as funções da literatura? Para que ela serve? Ela não tem uma função absoluta e definitiva. Na verdade, pessoal, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos. Olha a palavra sentimentos, né? A literatura, ela mexe com os nossos sentimentos. Quando a gente lê um poema, é algo subjetivo, mexe com a imaginação, com nossos sonhos. Já para outros, um romance pode funcionar como um modo de conhecer um mundo diferente do seu. Um romance é o quê? Faz parte da literatura, tá certo? Vocês já leram algum romance, né? Das outras aulas nós vamos dar exemplos de outros romances, de alguns romances, vou indicar algumas leituras para que vocês possam ir entrando neste mundo, né? Que é contagiante. Há aqueles que podem encontrar filosofias de vida em um texto literário. Outros ainda encontram uma forma profunda de pensar a sociedade e a política lendo livros de literatura, né? Conhecendo, se transformando, mexendo com os sentimentos. Não há, portanto, como dizer qual é a função da literatura. Não obstante, é possível dizer que ela tem um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. Isso é indiscutível, ela faz parte da nossa vida. Por meio do texto literário, é possível compreender a si mesmo e as diversas dinâmicas sociais do mundo, né? Para conhecer o mundo, nós precisamos conhecer a nós mesmos, e isso faz parte da nossa literatura. Professor, e a história da literatura, né? Como é que ela surgiu, o que é que ela estuda, como é que ela pode ser definida? A história da literatura, pessoal, pode ser definida como uma ciência que estuda a produção literária de um povo sob um viés cronológico. Ela acontece através dos anos, das décadas, tá certo? Dos séculos. Quando se estudam diversos autores do passado, em alguma medida percebe-se certa correlação entre os dizeres de cada escritor. São escritores de romance, né? Romance indianista, que a gente vai estudar lá, a gente falar dessa fase literária. Aí vocês vão ver escritores que escrevem com o mesmo pensamento, né? Da mesma forma. São romances parecidos, tá certo? Construindo-se assim movimentos ou escolas literárias. Hoje é nosso primeiro momento sobre o que é literatura. Vamos definir o que é um texto literário, um texto não literário e posteriormente estudar todas as escolas literárias que aconteceram num tempo cronológico. Então, essas escolas literárias, pessoal, elas surgiram, né, primeiro em Portugal, depois no Brasil. Eu coloquei aqui uma ordem, né, para que vocês possam ir se situando. Por exemplo, no primeiro ano vocês vão estudar o quinhentismo, o barroco, o arcadismo. No segundo ano já vai para o romantismo, para o realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo. E no terceiro ano vocês vão estudar o pré-modernismo, o modernismo, os autores, obras, características e também a literatura, né, contemporânea. Então, essas escolas literárias, elas são divididas, né, esmiuçadas no termo popular, no decorrer do ensino médio de vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sempre concluo a minha aula com um pensamento. É interessante a gente refletir, né, o nosso papel enquanto cidadão, enquanto ser humano, nessa situação que nós estamos vivenciando, nessa pandemia que afeta a todos nós. E, pessoal, quando lhe disserem que você não consegue, lembre-se que os grandes heróis já ouviram isso e nunca desistiram. Então, nós não vamos nunca desistir, sempre seguir em frente, sempre ter esforço, sempre estudar e principalmente acreditar em Deus. Então, beijo no coração, tudo de bom e até o nosso próximo encontro.